cruzado com a entrada dos transgênicos. E o que é pior, porque houve um aumento do consumo de agrotóxicos e houve um decréscimo da produtividade no Brasil. Então ele não trouxe nem a redução do agrotóxico, nem ganhos de produtividade. E está aí, foi uma tecnologia colocada de tal maneira que hoje o agricultor que quiser plantar um milho que não seja transgênico, ele não acha semente em lugar nenhum. Se você não tiver algum agricultor que tenha um banco de sementes, que tenha feito o seu reservatório de sementes, que possa, e mesmo assim, correndo o risco de ao plantar ser contaminado por uma polinização, por um pólen que vem dos transgênicos plantados em toda a volta, porque ainda bota uma medida como se aquela medida de 100 metros fosse servir para alguma coisa. Qualquer um que já estudou milho sabe que para a produção de semente de milho, a legislação exige pelo menos 400 metros de distância. Então, como é que para produzir o milho transgênico basta 100 metros? Eu mostrei isso para o ministro quando ele queria, não sei se alguém lembra daquela cartilinha do Ziraldo que a gente fez há uns anos atrás na campanha, e que queriam tirar de circulação porque a gente dizia da contaminação pelo milho. Na época, o Reino Stefanes, que era o ministro, ele me chamou e falou: Rogério, como é que a gente está dizendo que contamina se a gente tem uma decisão da CTN-Bio? Eu peguei a decisão da CTN-Bio e mostrei para o ministro: ministro, olha aqui, a decisão da CTN-Bio mostra que tem contaminação até 500 metros. Só que eles consideram, a partir de 100, ao que eles chamam de contaminação inevitável, e que a União Europeia aceita. Então, se está dentro disso, e como o interesse é exportar, foi aprovado com 100 metros. Mas para o produtor orgânico não interessa, que para o produtor orgânico a contaminação tem que ser zero. Para manter a característica da diversidade biológica do milho, tem que ser zero. Então não adianta dizer que a biossegurança está em 100 metros. Então a gente tem que... existe uma manipulação da informação científica sempre, e esse é o cuidado que a gente tem que ter nessa discussão desse PL. Ainda bem que está existindo uma reação, existiu uma reação muito forte da sociedade, o movimento, essa luta que o Ministério Público tem tido um papel fundamental no Brasil inteiro, nesse movimento, tem sido bom porque está desmistificando muita coisa, está trazendo para a sociedade várias informações que antes ela nem imaginava. Quem assiste, eu tenho assistido todas as sessões e audiências públicas, por morar em Brasília, fica mais fácil para mim fazer isso. É assustador os argumentos que são usados dentro de uma sessão. Pessoas que não conhecem, um dia eu estava sentado do lado da Bela Gil, numa das audiências, ela falava assim: não acredito que esse cara está falando isso, não acredito que alguém possa estar falando isso. Porque tinha gente que falava exatamente isso: se você não quer comer agrotóxico, então não come. Vê se isso é um argumento. Não, o livre-arbítrio tratado: se você não quer comer agrotóxico, não come. Então são coisas assim que você não consegue imaginar, mas que tem pessoas que estão usando esse argumento para fazer a defesa desse projeto. Agora, eu acho que é muito importante que todos saibam, porque eu tenho visto isso em vários lugares, uma confusão, é porque nós temos dois projetos de lei tratando de agrotóxicos tramitando ao mesmo tempo. Um é esse PL, que é o PL do veneno, mas nós temos um outro PL que é uma reação a isso, que é o PL que trata da criação da PENARA, da Política Nacional para a Redução do Uso de Agrotóxicos. A PENARA é um projeto de lei de iniciativa popular que pegou, já que o PRONARA, que é o programa que estava no âmbito da Política Nacional de Agroecologia, não andou pelo governo, então a sociedade apresentou uma proposta de criar a Política Nacional por meio de uma lei. E esse projeto de lei também está tramitando no Congresso, e foi criada uma comissão especial para discutir os pontos que estão, por que precisamos de uma política nacional para a redução do uso de agrotóxicos. E o que está gerando às vezes confusão? É porque nós, eu falo nós, os parlamentares que estão brigando contra o projeto. Ao mesmo tempo, os mesmos parlamentares que estão brigando contra o projeto veneno estão brigando a favor da criação do PENARA. E tem gente na sociedade que não consegue entender, que fala assim: meu Deus do céu, tem uma hora que eu vejo o Molon falando, defendendo o projeto, outra hora eu vejo o Molon acusando o projeto e indo contra o projeto. E as pessoas não estão se dando conta que temos dois projetos. Então, tomar muito cuidado para entender o posicionamento que as pessoas estão tendo. Essa comissão que está tratando do PENARA, ela está em andamento. A comissão para o projeto do veneno, esse já concluiu com o relatório do Nishimori, foi aprovado. Infelizmente, não acataram nenhuma das propostas, nenhum dos destaques que foi feito. Pelo menos
se tivesse uma boa intenção, aceitariam discutir alguns dos destaques de pontos que são sabidamente inconstitucionais, como, por exemplo, tirar o poder de estados e municípios de legislar complementarmente com relações ambientais. Isso está na Constituição. Aí o que eles fizeram? Eles tinham botado tirando totalmente. Como viram que era muito pesado, eles botaram que estados e municípios só podem legislar se eles tiverem uma justificativa científica. Quer dizer, ele bota no projeto de lei ordinária uma ressalva, uma exigência a mais que a Constituição não botou. Então isso é inconstitucional. Mas o que se quer com isso? Que um prefeito não possa criar, por exemplo, área livre de pulverização aérea, porque isso está dentro do direito dele pela Constituição, mas tirando o poder, aí você vai dizer assim, eu tenho que ter comprovação científica. Quem vai fazer a avaliação se aquela comprovação científica é válida ou não? Aí você vai pegar um prefeito que vai ter um técnico lá orientando e vai ser derrubado por um monte de argumentos científicos que vão vir das esferas maiores. E aí ninguém vai poder fazer uma proteção de uma característica específica de uma determinada região, de um determinado território. Esse é um dos detalhes que tem nesse projeto. Ele tem, eu não vou nem citar todos os pontos do projeto, porque eu acho que o Luiz Cláudio vai entrar mais no detalhe do projeto. Eu não estou querendo... mais na saúde? Então, já que ele vai mais na saúde, eu vou pegar algumas das outras coisas. Um outro ponto muito... porque eu comecei a falar tanto dos pontos desse projeto, porque é complicado. Se eu perguntar aqui, quem leu o PL inteiro? Olha só, a gente tem aqui meia dúzia, se der meia dúzia, que leram o PL. Então, isso é um problema. Quem leu o relatório do Nishimori, que é desse tamanho, para justificar o PL? Então, é difícil as pessoas pararem para entender exatamente o que está nas entrelinhas. E tem muitas coisas e problemas que estão nas entrelinhas, não estão nem escritos explicitamente. Um dos casos eles estavam querendo, já falei isso tudo? Meu Deus, então vou correr. Eles colocaram lá no projeto uma coisa que é passar a ser crime quem produzir e utilizar seu próprio produto fitossanitário. Todo mundo sabe que a agricultura orgânica e a agroecologia propõem a redução da dependência de insumos externos. Então a gente orienta, e o próprio Ministério da Agricultura publicou as fichas agroecológicas orientando como fazer os seus preparados, uma quantidade enorme de preparados. Por exemplo, uma calda bordaleza que é usada desde o século XIX. Agora, da forma como está escrito no artigo 56, quem fizer a sua própria calda bordaleza e aplicar é passível de prisão de 3 a 9 anos. Então está se tirando e colocando mais uma vez o agricultor na mão das empresas. O agricultor só vai poder usar aquilo que as empresas quiserem registrar e colocar no mercado. Esse é um dos pontos. E uma outra coisa muito grave, nós conseguimos em 2009 um avanço criando um regulamento específico para produtos fitossanitários com uso aprovado na agricultura orgânica. Por conta desse regulamento, desse decreto, só para vocês terem uma ideia, até 2010, a média de registro de produto biológico no Brasil era de 1,5% em relação aos produtos químicos. Então nós tínhamos 98,5% dos produtos registrados naquele ano eram químicos, só 1,5% eram biológicos. Nós conseguimos, com esse decreto, que mudou a forma de registro, e os produtos biológicos são produtos importantes para fazer essa substituição, tirar a dependência desses produtos, nós conseguimos chegar no final de 2016, com 34% dos produtos registrados sendo biológicos. Olha que mudança, só mudando a forma de registro. Imagina se nós fizermos as mudanças de todos os processos que a gente precisa. Então, se a gente tem que avançar, mas não é mudando a lei. Nós temos que dar meios para os órgãos que têm que trabalhar. Não tem gente nas equipes para fazer as análises que tem que se fazer. Então tem que botar gente lá. Uma indecência que está nesse projeto de lei, que depois de 2 anos, se o Estado não concluir o processo de análise de registro, a empresa está autorizada a botar o produto no mercado. Quer dizer, o risco inteiro fica para a sociedade. Como se você estivesse dizendo, Estado, você foi incompetente, e quem paga o pecado é a sociedade, que vai ter que ficar com o uso de um
produto que não se concluiu o estudo. E aí o que você faz? Você esvazia o Estado, não repõe os técnicos que estão aposentando, você não dá meios para que a instituição funcione, e aí o produto vai para o mercado sem análise. Gente, é coisa que parece que está chamando todo mundo de burro, está chamando a sociedade de maluca. Então, assim, eu acho que é muito importante que a gente entenda o momento, entenda que agora nós estamos num momento político, porque é processo eleitoral agora, as pessoas, os deputados, os senadores estão aí em campanha, saindo em campo, é hora de pegar essas pessoas e colocá-las na parede, vamos dar os nossos artifícios de hoje, usar o nosso celular, pegar esses candidatos e dizer assim, ó, eu quero que você grave aqui como você vai lidar com esse assunto na hora que ele chegar na sua mão no Congresso. A sociedade quer saber, porque isso vai influenciar meu voto. Começar a apertar essas pessoas. E uma coisa muito importante, eu moro em Brasília e as pessoas têm mania de fazer cara feia, achando que todos os males do Brasil estão em Brasília. E esquecem que os males do Brasil que estão em Brasília foram mandados de todos os estados. Então,